Então tá. Boa noite a todos. Esse é o nosso segundo encontro síncrono, né, da disciplina de Introdução à Ciência da Computação. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença daqueles que estiveram também no nosso primeiro encontro síncrono, foi bem legal. E, antes de iniciar a gravação, eu mencionava que nessa disciplina é uma das disciplinas que eu tenho mais lembrança assim, das interações com o professor durante o meu período de graduação. E é algo que eu tento trazer também para vocês, né? Um pouco da vivência real, né, do mercado de trabalho e também dicas, conselhos e sugestões para vocês, dependendo daquilo da linha da branch que vocês quiserem seguir a partir da computação, né, que são inúmeras. A gente tem um leque absurdo de possibilidades dentro da computação e, e todos são válidos, são legais e a gente tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para desenvolvedor, para DBA, para trabalhar com redes, para trabalhar com infraestrutura, para trabalhar com projetos, com gestão de projetos, com produtos. Uma dúvida até, alguém daqui já trabalha na área? A gente está agora, nesse momento, com 12 participantes online. Já trabalha, Vitor? Legal. Show. Então a gente tem pessoal que já está inserido ainda no mercado. Trabalham com o quê? Com dev, infra, redes, banco, segurança, PHP. Ah, já mexi com PHP também, viu? Ah, show. COBOL. Trabalha em banco, Vitor? Sistema de gestão industrial. Ah, legal. É tipo. É gestão de, por exemplo, gestão de estoque, de controle de produção, ou é a gestão de fábrica mesmo, tipo um sistema supervisório? Ah, show. De tudo, ataca de todos os lados, então. Sim. Sistema supervisório tem bastante aplicação em fábricas, né? Tem aplicação também na própria infra em geral, por exemplo, infraestrutura de saneamento, de água. Tenho, eu tenho o meu cunhado trabalha na Corsan, né, que é a companhia de saneamento aqui do Rio Grande do Sul. E aí eles estão migrando aos poucos para sistemas supervisórios onde uh, o pessoal monitora tudo remotamente, né? Então consegue saber qual bomba está funcionando, qual bomba não está funcionando, qual sistema está abaixo do, do nível que deveria e não está carregando, ou se está tudo andando bem, né? Isso é um sistema supervisório, não sei se a gente chegou a abordar. A gente fala sobre diferentes tipos de sistemas na disciplina, né? Eu acho que sistema supervisório é um que a gente não menciona, mas até é interessante o Vitor trazer o relato dele que ele trabalha, né, em gestão industrial, levanta aí esse mais sistema que existe. E tem mais gente chegando. Beleza, vamos falar então. Eu pretendo não me estender tanto quanto eu me estendi na primeira aula, né? Não vai ter apresentação, você já me conhece. Quem não me conhece pode assistir a primeira aula lá, eu me apresento. Vamos lá. Eu vou falar um pouco, vou trazer alguns exemplos só para a gente não ficar só na teoria, né? Deixa eu apresentar. Vou apresentar então.
tem mais gente chegando. Beleza. Bom, na computação, ou melhor, para além da computação, né, a humanidade desenvolveu mecanismos para simbolizar grandezas numéricas. Né? Antes de falar de sistemas binários, a gente pode falar inclusive do nosso sistema decimal. Porque você sabe por que a gente usa, a gente convencionou, o ser humano convencionou usar o sistema decimal ao invés de, sei lá, um octal, hexadecimal, próprio binário? Por que a gente trabalha com base 10? Isso aí, Richard. Por causa dos dedos. A gente tem 10 dedos, né? É fácil de contar. E assim a gente convencionou. Beleza, a gente vai trabalhar. O ser humano utiliza a base 10. É fácil de a gente compreender base 10 nas coisas. Por quê? Porque a gente tem 10 dedos nas mãos. Alguns têm menos. Inclusive, alguns políticos têm menos. Deixa eu só permitir mais gente que tá chegando. Estão conseguindo, estão assistindo, né? Estão conseguindo visualizar a apresentação? Show. Então tá. Por que binário, né? Por que a gente não, por que o computador não utiliza uma base diferente? Assim como o ser humano, para nós, a gente convencionou utilizar a base decimal, justamente porque temos 10 dedos, né? Para o computador, para as máquinas, vocês vão lembrar lá da primeira aula, quando eu falei dos transistores, né? Quando a gente teve a evolução da computação e a gente passou de válvula para transistores, né? A gente pode falar até inclusive da válvula, não a válvula também ela era usada como chave para aplicação computacional, então era a possibilidade que ela tinha de representação de valores eram apenas dois, ou zero ou um, né? Para quem já ouviu falar de programação em cartão perfurado também, né? Então, quando a gente tinha cartão perfurado representando um valor binário, também era ou só tinha só tinham duas possibilidades, ou deixava passar luz, ou não passava, ou não deixava passar luz, né? Estou permitindo mais gente entrar aqui. O pessoal está chegando, aos poucos vão chegando. E aí até uma curiosidade, no cartão perfurado, quando não tem a perfuração, né, quando não tinha o furo, era porque era zero. Por quê? Porque a luz não passava, né? Então, quando não passava a luz, era zero. Onde tinha o furo, era a representação do 1. Porque aí a luz tinha permissão de. Era permitido passar a luz, né, através do rasgo no cartão, e aí representava o valor positivo, vamos dizer assim. E aí no computador é a mesma coisa. Transistores, válvulas, quando a gente tem tensão ou quando passa corrente, a gente consegue consegue simbolizar o 1, quando não tem tensão é 0, né? A gente já trabalhou com o sistema TTL, que é 0 ou 5 volts, né? Ou é 0 ou é 5, mas o 5 ele representa o valor lógico positivo, né? O valor lógico 1. Então funciona como um interruptor. Aqui tem até um exemplo, né? Eles operam como os transistores, os bilhões de transistores que hoje existem dentro dos processadores dos dispositivos que a gente trabalha, né? Computador, celular, relógio, sei lá, qualquer outro dispositivo embarcado, né? Esses transistores eles conseguem representar dois valores, ou 0 ou 1. Não é para quem já estudou eletrônica sabe que não é sempre assim, né? A gente pode, antes de chegar na zona de saturação, o transistor pode ele tem uma curva de subida. Então, quando tu trabalha com eletrônica analógica, tu pode saber, tu tem valores ali de saturação do transistor e valores onde o transistor não satura. Estou entrando aqui numa minúcia muito interna do transistor, mas é só porque caso alguém
entenda um pouco de eletrônica ainda, não achar que eu estou pulando essa parte, né? Mas quando a gente entra para a eletrônica digital e começa a ver os valores digitais, a gente é sempre o transistor atuando como chave, ou como um interruptor, como a gente está falando aqui. Então tá, base decimal, por quê? Por causa dos dedos das mãos, né? E o sistema binário, por quê? Por causa da representação lógica de uma informação no circuito. Aqui a gente fala sobre notação posicional, né? Vocês lembram dessa característica que a gente tem na própria numeração binária? Aliás, na própria numeração decimal, a questão posicional. A gente aprende lá, sei lá, na segunda série, eu acho, na primeira série, né? M, C, D, U. Então, cada casa tem a possibilidade de representar. Cada casa que a gente avança dentro de um número, a gente tem um peso diferente, né? O número que está mais à direita, ele é a unidade. O segundo número da direita para a esquerda é a dezena. O terceiro número da direita para a esquerda é a centena. O quarto, o milhar, e assim vai, né? Então, deixa eu tentar trazer um exemplinho já. Tá vendo a minha tela? Beleza. Então, só houve assim fica mais fácil de enxergar. Tá muito pequeno ou tá bom o tamanho para mim? Tá. Então tá. Ao invés de falar, vamos colocando exemplos. Então, a gente tem, por exemplo, na numeração decimal, a gente tem lá 1024. Então, 4 é a unidade, o 2 é a dezena, o 0 é a centena e o 1 é o milhar. Cada número aqui tem um peso, né? O 1 sozinho, ele teria, se fosse só 1, ele teria o peso de unidade, mas como ele está, a gente tem a questão posicional aplicada aqui, a gente consegue atribuir pesos diferentes para um número. E o número binário, ele tem exatamente a mesma questão posicional. Tentando ser um pouco mais técnico, né? Quando a gente fala de base decimal, base binária, a gente está falando que o número naquela posição, ele representa uma multiplicação pela base no exponencial da posição. Como assim? Então, digamos assim, o 1024, né? Aqui, vamos começar da direita para a esquerda. Então, a gente vai ter aqui um 0, um 2 e um 3, né? Vocês lembram das regrinhas da matemática ali? Todo número elevado a zero, ele vale quanto? Todo número elevado a zero vale 1. Exatamente. Então, se a gente considerar isso, ó, o 4 vezes 10 na zero, que é 1,
é 4. 4 vezes 1 é 4. Então, o peso dele é 4, né? Agora a gente andou uma casa para a esquerda. O 2 vezes 10 na 1. 10, todo número elevado a 1 é, é ele mesmo, né? Então, 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. Então, na posição 1 do número, ele vale ele vezes 10 na 1. Tá ficando complicado ou tá ficando mais fácil? Eu tô tentando mostrar como a nossa numeração decimal é baseada para ficar mais fácil vocês entenderem como a numeração binária é, é baseada, tá? Continuando. O zero. O zero. Vamos mudar aqui. Tá? 1324. Aqui é 10 na 2, então é 10 vezes 10. Ou seja, é 100. O 3, por si só, ele só vale o número 3, mas estando na casa 3, ele vale 10, é 3 vezes 10 vezes 10. E é por isso que ele é 300. E assim por diante, né? Aqui é 10, na quarta casa, que é 3, né? Que a gente começa a contar de zero, né? Na quarta casa é 10 vezes 10 vezes 10. Conseguiram capturar a ideia? Então, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. O 1, por si só, ele só vale 1. Mas quando ele está na quarta casa, da direita para a esquerda, ele é multiplicado por 10 na 3. Entendem isso? Show. Vamos ver, então, eu vou avançar um pouquinho e aí depois eu vou voltar para esse mesmo arquivo que a gente está editando, né? Para falar do binário. Beleza, voltamos para os slides. Então, beleza. Antes de a gente falar da numeração, né, tem a representação que também é convencionada, né? Então, o bit, quando a gente fala de 0 ou 1, a gente está falando de bit, né? É a menor unidade capaz de representar um valor dentro de um sistema digital. A gente não consegue, a gente não tem um valor menor do que um bit para representar, mas a gente consegue a gente consegue representar valores aí para cima. Então, a gente tem um bit, depois a gente tem um byte, que são 8 bits, e aí eu consigo representar 256 possibilidades dentro dele, e eu já mostro para vocês por quê. E aí a gente tem bytes, kilobytes, que aí são 1000, ou melhor. Se a gente for, eu estou tentando fazer, sempre faço um paralelo com a eletrônica, né? Quando a gente fala de quilo, a gente fala vezes 1000, né? Mega é vezes 1000, vezes 1 milhão. Então, a gente falando quando a gente fala kilobytes, a gente pode estar sendo fiel, tentando ser fiel ao termo quilo vezes 1000. Mas na computação a gente sabe que não é vezes 1000, é 1024. Então tem um termo, um termo mais fiel para te representar, que é o kibibyte, né? MiByte. E aí quando a gente fala kibibyte, eu estou falando de 1024 bytes, e não 1000 bytes. Quando eu falo MiBytes, eu estou falando de megabytes, que é vezes 10 na 4, né? Então, é mais um termo que tem que trazer para vocês. Quando vocês verem, se vocês vão ver ao longo da carreira alguém se referenciando a um valor como MiBytes ou kibibytes. Nada mais é do que uma nomenclatura mais fiel ao fato de que a gente usa 1024 e não 1000 para representar. Mas quando a gente fala, por exemplo, que a gente usa o quilo, o mega
para representar outras coisas também, né? Por exemplo, quilômetros. São 1000 metros, né? Não são 1024 metros. São 1000 metros. Mas quando a gente fala de bytes, ou quando a gente fala de um número binário, a gente está falando de valores que são representados na base em potências de 2. Então, quando eu avanço, à medida que eu vou avançando, o número mais próximo de 1000 é 1024. Né? Eu mostro depois para vocês ali na prática também. Tá, então aqui já é, eu acho que é interessante a gente voltar lá para o nosso arquivinho, porque a gente. Ou melhor, vamos ver aqui, ó. Conversão de decimal para binário. Vamos ver o jeito complicado para depois a gente ver o simples, né? Como que vocês fariam para converter para descobrir se como representar um valor decimal em binário? Então tem o método das divisões sucessivas, né? O algoritmo divida o número por 2. Se tiver resto, aí é 1. Se não tiver resto, é 0, né? Então a gente vê aqui o exemplo do 13, né? 13 dividido por 2 dá 6 com o resto 1. 6 dividido por 2 dá 3 com o resto 0. 3 dividido por 2 dá 1 com o resto 1. E 1 dividido por 2 dá 0. Ou seja, a gente usa o resto para representar o valor. Aqui o LSB é de menos para mais significativo. Né? Então, o primeiro resultado é o menos significativo, ou seja, o mais da direita, e o último resultado é o mais significativo, ou seja, o mais da esquerda. Então, a gente chegou em 1, 0, 1, 1. Ou seja, 13 dividido por 6, né? Aliás, 13 em binário é 1, 0, 1, 1, lendo da esquerda para a direita, ou 1, 1, 0, 1 da esquerda para a direita, ou 1, 0, 1 da direita para a esquerda. Aqui é o jeito, olhando assim, é o exemplo mais parecido com o algoritmo que eu mostrei para vocês antes, onde a gente onde a gente consegue representar o valor decimal, né? Então, 1, 0, 1, 1, aqui, ó. É a mesma questão, é a mesma coisa. Quando a gente fala de base binária, a gente está falando de 2 elevado à posição. Então, considerando o número da direita, o menos significativo, ele é 2 elevado a 0. O segundo é 2 elevado a 1. O terceiro é 2 elevado a 3. Elevado a 2. E o quarto, 2 elevado a 3. E assim a gente vai até o infinito, né? Quando a gente fala muito, acaba ficando complexo. Então eu vou mostrar, vamos voltar lá para o nosso arquivinho, que vai ficar mais fácil de enxergar também. Apareceu já? Beleza, então vamos pegar aquele mesmo exemplo ali, né? O 101 que tinha lá. 1011. Aqui não mais. Vocês conseguem ver o meu cursor também, né? Aqui não mais a gente está falando. Quando a gente está falando de binário. Agora eu vou até botar um divisor aqui. Ali em cima era decimal. Aqui embaixo é binário. Quando a gente está falando de binário, não é mais 10 vezes. Ou, aliás, base 10. 10 na 0, 10 na 1, 10 na 2, 10 na 3. É base 2. E aí a regra é exatamente a mesma. Vamos replicar lá o que a gente tem lá em cima só para fins didáticos. 2, 1 e 0. E eu vou deixar eu vou esperar a resposta de vocês, tá? Então, aqui 2, a gente já falou, né? Todo número elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aí a gente segue depois das multiplicações. Então, esse 1 aqui, ele vale 1 vezes 2 na 0.
2 na 0 é 1. Então é 1 vezes 1. Ou seja, o primeiro número é 1 mesmo, né? Agora, na segunda casa, é 1 vezes 2 na 1. 2 na 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então é 2. Esse 1 aqui, ele não vale 1. O segundo 1, esse aqui, eu estou falando desse aqui, ele não vale 1. Ele vale 2. Porque é 1 vezes 2 na 1. Ou seja, é 1 vezes 2. Esse zero, ele não, representa um zero vezes 2 na 2, ou seja, 4. 2 vezes 2, 4, né? Então, se tivesse um 1 aqui, ele valeria 4, na verdade. E agora aqui, o quarto número é 2 na 3. Então é 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Observem que não é 2 vezes 3, é 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 na 3. Então é, então é 1 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 1 vezes 4, 1 vezes 8. Ou seja, esse 1 aqui não vale 1, ele vale 8. Ficou complicado ou ficou fácil? Podem ser sinceros. Querem mais um exemplo? Antes de mais um exemplo. Beleza, show. Ah, então tá. Então tá de boa, tá tranquilo. Para alguém não tá tranquilo? Tá, então eu vou esperar vocês me dizerem que número é isso aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Eu aprendi fazendo a fileira com os valores da potência de 2 já. Acho que mais fácil, por exemplo, 128. Isso. Uhum. É, eu quis traçar um paralelo do porquê que a gente da similaridade do decimal com o binário, né? Então, a questão posicional ali, a única coisa que muda é o peso da base, né? Quando a gente está falando, aqui no meu exemplo, né? Quando a gente está falando de base decimal, esse valor aqui, ele vale vezes 10 na 0, 10 na 1. E aqui é a mesma coisa. Ele não é apenas 1, é 1 vezes 2 na 4. Então, a gente pode até fazer esse exemplo que o nosso colega ali, o Richard, né? Mencionou ali, ó. Vamos botar o peso do 2 aqui em cima. Então, ó, do 8, 4, 2, 1. Notem que o valor vai dobrando a cada, a cada posição, né? Então, aqui seria depois 8, 8 mais 8, ia ser 16, 32, 64, 128, 256, e aí por diante. Ou seja, esse 1 aqui, ele não é 1, esse 1 aqui, ele vale 1. Esse 1 aqui, ele vale 2. Esse 0 aqui valeria 4 se fosse 1. Mas como ele é 0, não vale nada. Esse 1 vale 8. Só um pouquinho que eu vou ter que permitir mais um aluno entrar aí. Beleza. Ou seja, a gente pode simplesmente somar os valores, né? Então, ó, 8 mais 2, 10, mais 1, 11. Ou seja, esse número aqui, em binário, ele seria o equivalente a 11. Ele representa o valor 11, né? Alguém não entendeu, pessoal? Eu posso usar mais um exemplo, tá? Esse é o momento de dizer que não entendeu. Isso é o Richard questiona ele, não. Isso aí. Quando tu começa a enxergar assim, fica bem mais fácil, né? Porque às vezes tem formas complicadas de tu enxergar a numeração binária, né?
Quando tu enxerga o peso de um número, um valor pelo peso que ele representa, é muito mais fácil de tu dizer, sei lá, vou digitar um valor aleatório aqui, ó. Então aqui eu vejo isso aqui, ó, 1, 4, 8, ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então eu já sei que esse número é maior que 256, né? 256, 128, 64, 256 mais 64, mais 16, mais 4, mais 1. Esse valor é a soma, esse valor em binário é a soma de todos esses valores que eu falei, né? A soma de é 1 mais 4 mais 16 mais 64 mais 256. Se vocês pegarem e somarem isso na calculadora, vocês vão saber qual valor é esse número representado na forma binária. Ficou fácil assim? Beleza. Vou assumir que vocês compreenderam bem, então, tá? Beleza, então tá. A gente vai somando as potências multiplicadoras de 2 nas posições que o bit é igual a 1. E aí a gente entra na aritmética binária, né? Então, sabendo representar valores binários, a gente também pode fazer aritmética entre eles, né? E aí tem as regrinhas algorítmicas. Depois eu vou compartilhar, tá, com vocês o vídeo e também o conteúdo, mas as regras algoritmas de aritmética binária também estão no material, tá? Então a gente tem o 0 mais 0, o 0 mais 1, 1 mais 0, 1 mais 1. Quando perguntarem a partir de agora, quando perguntarem para vocês quanto é 1 mais 1, não é 2, é 0 e vai 1, tá? Essa é a regra. Então aqui, por exemplo, tem um exemplo de 11 mais 5, né? A gente sabe que é 16. Se a gente simplesmente ignorar o cálculo aqui e só olhar o resultado, como é que a gente já sabe, pode dizer que é 16? Ó, 2 na 0, 1. 2 na 1, 2. 2 na 3, 4. 2 na 4, 8. 2 na 5, 16. Então, ó, 1, 2, 4, 8, 16. Agora, utilizando as regrinhas que estão aqui na esquerda, né? 1 mais 1, olha aí, 1 mais 1, 0 e vai 1. Então é 0 e vai 1 para cá. Aqui eu teria 1 mais 0, mas como veio 1, eu somo 1 mais 1 aqui. 1 mais 1 é 0 e vai 1. Então eu boto 0 aqui, somo com esse 0, né? E o vai 1 vai para a esquerda. 1 mais 0 é 1. Tá aqui, ó. 1 mais 0 é 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. E aqui de novo, ó. 1 mais 1 é 0 e vai 1. O 1 veio para cá, ó. Então é por isso que aqui eu tive se eu tivesse que representar esse valor em apenas 4 bits, eu teria um overflow, né? E aí eu não conseguiria representar. Vocês já viram na programação, vocês vão vivenciar isso também, né? O que é um overflow? É quando o número, o tipo que eu estou que eu estou utilizando para representar o valor, ele comporta menos do que eu preciso representar. Então, se o valor que a gente fosse representar aqui tivesse 4 bits, digamos assim, a gente só conseguiria representar até qual valor nele? Só o valor máximo que um binário consegue representar é quando todos estão em 1, né? Então seria 1 mais 2 mais 4 mais 8.
curiosamente, é exatamente 1 menos do que todos eles em 0 e 1 aqui, né? Então, seria o valor 15. O máximo que eu consegui representar em 4 bits é o número 15. Até essa semana não, agora algumas semanas atrás a gente vivenciou um problema de overflow acontecendo na prática, assim. O pessoal tinha que representar um valor, era um código antigo onde usaram um tipo, um sinal, e eu acho que era um int 32, alguma coisa assim. E aí o pessoal não estava, o tamanho do dado que estava passando era maior, ele tinha mais bytes do que era possível representar em um int 32. E casualmente esse dado era usado para cobrança. Então a empresa estava deixando de cobrar o valor, porque daí tinha uma regra: se ultrapassasse o valor, se desse um overflow no dado, ele considerava zero, né? Exatamente o exemplo aqui, ó. Se desse um overflow aqui, se a gente não fosse considerar o valor mais à esquerda aqui, o mais significativo, seria zero, né? É mais ou menos a mesma regra aqui. Então, existia uma regra de negócio lá que considerava que o valor, se tivesse overflow no tipo, dava zero, e aí a empresa estava deixando de cobrar valor, estava zerando o valor que era para ser cobrado por dados trafegados. Então, por isso que é importante a gente saber tipagem, saber. A gente tem que ter essa noção de grandezas, de numeração binária, saber quando utilizar um tipo, quando é possível, existe a possibilidade real de ter um overflow, porque a gente vai ter um dado ou um valor necessitando ser representado em um tipo maior do que a gente está utilizando lá no código, por exemplo. Estou tentando já trazer um pouco da realidade do que a gente está vendo aqui para a prática de desenvolvimento de software também. Então a gente tem as regrinhas também aqui aplicadas. A subtração é similar, né? O 0 menos 0 é 0, 1 menos 0 é 1, 1 menos 1, 0, 0 menos 1, 1. Diferente do 1 mais 1, que é o 0 e vai 1, né? Quando a gente tem o 0 menos 1 na subtração, aí a gente tem o pé de emprestado, né? Que é muito parecido com o que a gente tem no decimal, né? Então a gente tem um exemplo aqui também, 0 menos 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 0, 1. Aqui a gente não precisa pedir emprestado. Então, beleza, a gente conseguiu. Aqui estava o número 14, né? Como eu sei que é o 14, 2 mais 4 mais 8. 8 mais 2, 10. Mais 4, 14. Aqui, 2 mais 4. 2 mais 4, 6. Então, 14 menos 6. 14 menos 6 é 8, né? O resultado aqui, 1, 2, 4, 8. Tem um 1 só na posição 8. Então, o 1000, em binário, né? Entre aspas, ele representa o número 8. A multiplicação, pode parecer complexa, mas ela é bem simples, né? A gente repete o número quando a gente tem um 1 e a gente zera quando tem 0, né? Então vamos ver o exemplo aqui, o 101, né? 101, que é o 5, vezes 3. 3 vezes 5 a gente sabe que é 15, né? Então vamos ver no binário. 1 vezes 101, a gente repete o número. 1 vezes 101, a gente repete o número, só que quando a gente usa esse elemento, a gente sabe que ele vale 2 na 1. Então a gente avança uma casa, né? Se a gente tivesse mais números representando aqui, mais números multiplicando, quer dizer, a gente avançaria mais uma casa ainda. Então a gente vai avançando até a gente completar a quantidade. Nesse caso aqui, o número mais à esquerda era um 0. Então ele não vai fazer diferença, né? A gente só vai repetir 0, 0, 0, 0. Nem precisaria estar ali. Depois que a gente coloca os números corretamente posicionados, a gente simplesmente soma eles, né? Então, 1 mais 0 mais 0, 1. 0 mais 1 mais 0, 1. 1 mais 0 mais 0, 1. 1 mais 1, 1 mais 0, 1 também. E esse 0 aqui não faz diferença. Ou seja, a gente teve 1, 1, 1, 1. Como eu sei que é 15, 1 mais 2 mais 4 mais 8, né? 8 mais 2, 10. Mais 4, 14. Mais 1, 15. Tá de boa, pessoal?
Show. E a divisão que é a mais chatinha também, né? Mas também não é um bicho de 7 cabeças, inclusive é muito parecido também com o que a gente tem, né? É, no, nas casas decimais. Então, quando a gente tem um número que cabe dentro do. A gente tem o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então, quando a gente tem um dividendo que cabe dentro do divisor, a gente representa com 1. Quando a gente tem um dividendo que não cabe dentro do divisor, a gente vai baixando e adicionando zeros à direita do valor que a gente tá tendo como quociente, né? Até chegar num valor que caiba ali, né? Até no caso do. Deixa eu ver aqui. Onde é que tá? Legal, que bom que vocês estão achando de boa, tá? Hum, aqui, ó. Até saudoso Paint. Tá enxergando? Uns exemplinhos então aqui também. Deixa eu ver onde é que tá. Esse carinha. Tá ali. Vamos ver se eu consigo. Tem uma mesinha digitalizadora, vamos ver se não vai ficar muito tosco, né? Vamos pegar esse exemplo. Ups. Trocar. Aí. Essa mesinha que dou aula de compiladores também para ciência da computação, né? E aí eu uso ela para desenhar os autômatos finitos determinísticos lá. Então, quando vocês estudarem compiladores, vocês vão saber. E mais do que isso, quando vocês estudarem linguagens formais, vocês vão conhecer os autômatos e as suas representações. Né? Tá, vamos pegar esse exemplo aqui, né? A gente sabe que pelo, pelo nosso pelo nosso conhecimento já prévio, a gente sabe que 1 é maior do que 1, 0, 1. Ou seja, a gente sabe que ele cabe aqui, né? Por quê? 1, 0, 1 mais 0 mais 4. Ou seja, esse valor aqui é 5. E aqui, 1 mais 2 mais 4. Ou seja, 1 mais 2, 3, mais 4, 7. Então, vamos fazer a primeira divisão aqui. Vou pegar a cor preta de novo. Vou pegar a cor verde. Não vou usar azul porque eu não gosto de azul. E aí eu repito para cá, tá? Então é muito parecido com a divisão decimal também. Ou seja, 1 vezes 1, 0, 1. Então eu vou ter 1, 0, 1. E aí o que eu faço aqui? Subtraio. Então, 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. E aí o que eu faço? Baixo o próximo. Cabe lá? Cabe no 101? Cabe. Cabe exatamente no 101, né? Então é 1 de novo. Tá ficando horrível esses números 1 aqui, mas tudo bem. E aí eu multiplico de novo, ó. 1 vezes 101. Vai dar exatamente ele, né? Menos, vai dar 0, 0, 0. Então aqui é uma divisão perfeita, né? A gente não tem resto. E eu sei que o meu resultado foi 1, 1. Ou seja,
dividido por 101 é 1. Ou, falando na prática, né, esse valor aqui é 5. E aqui é 1 mais 2 mais 4 mais 8. A gente já viu antes esse número aqui. A gente sabe que ele é 15, né? O número máximo, até falei antes, o número máximo que a gente consegue representar em 4 bits é o valor 15. Então a gente sabe que isso aqui é 15. E a gente sabe que isso aqui é 1 mais 0 mais 2. 1 mais 0 mais 4. Ou seja, é 5. 15 dividido por 5 é 3. Como que eu sei? Ó, 1, 2, né? Então esse valor aqui representa o número 3. Entendido, pessoal, a divisão? Querem que eu faça o outro exemplo aqui? Ou não precisa? Bom, vamos fazer. Então aqui, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Agora eu não vou converter não vou ficar convertendo os valores para decimal, porque a gente já viu uma vez, né? Vocês já estão aprendendo a identificar os números 1, 0, 0. Então, beleza. O que eu vou fazer? Vou pegar a primeira fatia que eu sei que vai caber aqui dentro do divisor, dentro do meu divisor. Então, aliás, peguei demais. Aqui, 1, 0, 0 dividido por 1, 0, 0, eu tenho 1, né? Ó. E aí eu faço 1 vezes 1, 0, 0. E aí aqui eu vou diminuir. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Aqui o que eu começo a fazer? Começa a baixar, exatamente como na divisão decimal. Eu baixo o 1. O 1 eu consigo dividir por esse cara? Não. Mas eu ainda tenho gente ali, né? Então eu adiciono um 0 aqui, ó. Porque ele não cabe. E aí eu baixo 0. Esse 0 eu consigo dividir, esse valor aqui eu consigo dividir por ele? Ainda não, a gente sabe que é maior, né? Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. Então eu não consigo dividir 2 por 4, a gente está falando de divisão inteira, né? Então, eu baixo outro 0 e adiciono mais um 0 lá. E agora sim, agora esse cara cabe lá, né? Então eu consigo dividir o 4 por 4. Então, eu coloco 1 aqui. E aí eu multiplico 1 pelo 100, que também vou chegar no 0, né? Quando eu tenho o resto aqui, beleza, é o resto. É exatamente como na divisão decimal. Eu tenho um valor inteiro e eu tenho o resto ali, né? A gente está falando de divisão inteira, de novo, repetindo. Então, eu sei que 100 dividido por 100 é 1001. Depois vocês podem converter. Beleza? Vou voltar para a apresentação, então. Tá. E aí a gente falou da divisão binária. E aí tem a questão da representação de números também, né? De sinais. Então, só trazer um pouco de contexto histórico, também a gente teve, quando estava se pensando em como representar valores negativos em números binários, a primeira possibilidade que se pensou foi sinal magnitude, ou seja, vamos reservar o primeiro bit, o MSB, né, o mais significativo, só para o sinal. Qual que é o problema? Eu diria até aqui está listado como um problema complexo, circuitos redundantes para somar e subtrair, né? Mas mais do que isso, o que a gente tem? Qual é o problema que a gente tem quando a gente reserva um bit só para o sinal?
a gente perde capacidade de representação, né? Ou seja, a gente passa a poder representar praticamente só metade do valor que a gente conseguiria representar nesses bits, porque a gente vai ter que ter um sinal para simbolizar um bit para representar o sinal. Então, o que se pensou em complemento de 1, que é o que ele qual que era a proposta? Inverter todos os valores, todos os bits, né? Então, se aqui o mais 3 era 0011, né? O menos 3 seria 1100. E aqui a gente caía num outro problema que era o duplo zero. A gente teria o zero positivo e o zero negativo, né? Porque a gente tem dois cenários onde a gente consegue chegar no valor zero aqui. Quando tudo é 1 e quando tudo é zero, a gente pode tá falando do número zero. Então, também não era uma possibilidade. E aí a gente se foi pro aqui eu ia falar do duplo zero, né? A gente tinha um zero positivo, entre aspas, né, que era o 000, e um zero negativo. Isso na questão do complemento de 1. Então também não era uma boa alternativa para representar valores negativos em números binários. Porque também por causa do desperdício, né? A gente tem uma combinação inteira para representar, duas combinações inteiras para representar um mesmo valor, e também custo de transistores, né? Aqui a CPU precisa fabricar circuitos para verificar se o resultado se o resultado é zero ou zero negativo ou zero positivo, entre aspas, né? Continuamente. E aí foi criado o complemento de 2, que ele é basicamente o complemento de 1 mais 1. Então, e como que a gente foge do problema do duplo zero? Porque aí quando eu inverto na possibilidade do zero positivo, zero negativo, entre aspas, né? Eu tenho um overflow. E aí eu limito a minha representação ao número X de bytes, de bits, quer dizer. Se eu tiver um overflow da soma do 1, que é o exemplo do zero negativo aqui, né? Ele vai parar, vai deixar de existir. Porque aí eu vou somar 1, mas esse 1 que vai estar para cá, eu vou descartar. E ele vai virar o 0000 também. Então, só um pouco de. Aqui está o exemplo, de como que o complemento de 2 elimina o zero duplo. Né? Ó, eu tenho um bit que ele é descartado porque eu tenho um overflow. Né? Ele vai ser ignorado pelo hardware. As vantagens do complemento de 2 é que a gente tem ganho, a gente consegue limitar por tamanho da arquitetura, né? A gente passa a não ter mais desperdício de combinações para representar valores. Soma unificada, então eu até não mencionei, mas nas duas opções anteriores, ali no sinal magnitude e no complemento de 1, a gente tinha que elaborar somas complexas para conseguir escapar das combinações confusas que a gente tinha ali, né, de ter dois zeros ou de estar tendo que considerar que o bit mais significativo é o sinal. Aqui uma piadinha, né? Existem 10 tipos de pessoas. Existem 2 tipos de pessoas no mundo, né? As que entendem binário e as que não entendem. Podem usar. Vinícius falou aí. Dá uns nós. A lógica é tranquila, né? Isso daqui é assim, é prática, tá? Eu sei que às vezes, talvez eu falando aqui assim, rápido, com exemplos rápidos, assim, pode parecer complexo, mas se vocês pararem, debruçarem por meio turno em cima desse assunto, vocês vão ver que é muito tranquilo. Tentei traçar esse paralelo com o decimal para a gente realmente entender como que se dá a construção. Né? Eu vou pegar agora um assunto mais divertido, tá? Aliás, o binário também é divertido.
Deixa eu ver o outro que tem aqui. Ah, tá gravando. Bah, tomei um susto agora, achei que não tava gravando. Eu caí da reunião antes, né? Achei que tinha parado de gravar. Tem um assunto, tá? Ele é meio controverso a gente tá falando sobre esse assunto em introdução à computação, mas como ah, no tecnólogo a gente eventualmente a gente não tem um volume de cadeiras para comportar tantos assuntos assim como a gente gostaria. Eventualmente a gente acaba fazendo uso então de lacunas, né, ou espaços para conseguir trazer mais assuntos para vocês, porque assuntos que realmente são válidos para a carreira, que a gente geralmente quando acho que o perfil do profissional e do aluno, né, que busca um tecnólogo é uma pessoa que quer acelerar a sua entrada no mercado de trabalho. Né? A gente tem uma graduação, a gente oferece uma graduação uh, entre aspas, acelerada, né? A gente está focando em um tema. Né? Vocês escolheram análise de desenvolvimento porque vocês querem trabalhar com desenvolvimento de software ou coisas muito próximas disso. Então, o quanto mais a gente consegue otimizar, potencializar o tempo que a gente tem para estudo e o material que a gente tem de estudo, acho que é válido. Então, eu até fiz a pergunta antes aí, né, quem de vocês que já trabalhava com desenvolvimento, e quem de vocês já usou Git, ou usa Git, né? Ah, show. Então, para vocês vai ser mais um conteúdo de boinha. Deixa eu botar para apresentar aqui. Tá? Esse é um assunto também que a gente aborda na disciplina de introdução à computação, uh, que na maioria das disciplinas de outros cursos não é abordado, né? Mas eu acho que vale a pena. Uh, inclusive, tem cursos que não abordam a questão do versionamento de software, né? E vocês lembram que lá na primeira aula síncrona eu mencionei sobre os fluxos, o ciclo de desenvolvimento de software, né? E dentro dele está embutido essa questão do versionar, porque não se pode mais tu trabalhar em um software sem pensar em versionar ele, sem pensar em saber o que tu está adicionando, o que tu está modificando e ou o que tu está o que outra pessoa está adicionando, o que outra pessoa está propondo adicionar, né? Então, é um material mais curtinho, que é bem simples, tá? Mas é só para vocês entenderem um pouco sobre o Git, aqueles que não têm vivência e que estão vendo o assunto agora, né? E os que já estão vendo também se sintam à vontade para contribuir também. Então, o que é o Git, né? Sistema de controle de versão, ele foi criado pelo Linus Torvalds também, né? Criador do Linux. E ele funciona. O que é o versionamento, né? Tu consegue, como se fosse uma máquina do tempo, onde tu consegue ir para frente e ir para trás, saber exatamente o que foi modificado em uma determinada versão, voltar para aquela versão, rejeitar coisas que foram adicionadas, reverter coisas que foram mergeadas, e quando a gente fala mergeadas, né, é, em, misturadas, adicionadas no código, né? Então a gente consegue reverter coisas que foram adicionadas, a gente consegue reverter só uma parte. Eu consigo avançar um commit, que a gente chama de commit, né? Quando é uma adição. Então, antes de mais nada, o que a gente pode falar do Git?
É que ele é um sistema de versionamento distribuído, né? E essa é a principal característica do Git. Ou seja, o que é distribuído? Todas as instâncias que conseguem fazer um clone, baixar um repositório, né? Quando a gente fala de Git clone, a gente está falando de baixar um repositório que está disponível na internet ou na rede que tu está. Então, quando tu faz um Git clone, tu está baixando um repositório. O que é um repositório? É um amontoado de arquivos onde tu tem tudo aquilo que precisa para o teu software rodar. Então tem um repositório, a gente pode pensar como se fosse uma pasta, né? Um diretório. E dentro desse diretório eu tenho subdiretórios ou subpastas. Dentro dessas pastas eu tenho os arquivos e todos os arquivos que compõem o teu software. Então é uma estrutura hierárquica mesmo que, que é o esqueleto, não só o esqueleto, é o corpo completo do teu software. Né? Tu pode, eventualmente, pode ter, se tu tem um sistema distribuído, tu pode ter mais repositórios, né? Vários repositórios representando toda uma stack de um software, por exemplo, sei lá, o teu front-end, o teu back-end, a tua API, sei lá, os seus um sistema de notificações, um sistema de fila, o teu banco de dados, tu pode ter tudo isso versionado, né, em diferentes repositórios, ou seja, se tu quer organizar o teu software, então tu tem a parte do minha parte de modelo de dados aqui, meu ORM, eu vou ter um código, um repositório só pro meu ORM. Eu vou ter um repositório, ter um projeto só pro meu aplicação de front-end, é a parte que o usuário vai enxergar, que ele vai interagir. Eu vou ter um outro repositório só para o meu back-end, que é a parte que vai rodar no servidor, que vai acessar o banco de dados, que vai consultar o meu sistema de notificações, de fila, vai consumir das filas, vai. Então, tu pode ter um sistema assíncrono, né, distribuído em vários repositórios que representam o, a estrutura global ali do teu software. Como que tudo isso, como que a gente organiza, como que a gente organizaria tudo isso se não tivesse um sistema de versionamento, né? Seria um caos. Imagina, eu não sei não sei qual versão está rodando. Até não vou tocar no assunto aqui, mas a gente tem, por exemplo, o versionamento semântico, né? Os sem ver, que se fala, né? Então, tu sabe quando tu modifica uh, uh, o valor mais à direita, quando modifica o valor do meio, quando modifica o valor da esquerda, cada um deles tem uma representação, né? Ou seja, eu estou fazendo uma correção de um bug, ou eu estou fazendo uma quebra de contrato. Quando eu faço uma quebra de contrato, o que é? O sistema ele faz uma chamada para outro sistema e ele espera que uma resposta venha em determinado formato. Se eu fiz uma alteração tão grande no sistema do qual a minha aplicação consome, que ele vai mudar, sei lá, o formato como o dado é retornado, então eu posso dizer isso através da versão. A partir dessa versão aqui, ele não é compatível mais com a versão X do front-end. Então, para atualizar, para usar, sei lá, a versão 2.0 do meu back-end, eu tenho que atualizar meu front-end também para usar a versão 2.0. Tudo que for 1 ponto alguma coisa, só vai poder usar o 1 ponto alguma coisa do back-end. Do contrário, vai quebrar um contrato, né? Vai ter uma quebra de API ali, por exemplo. Tá? Tô indo um pouquinho além aqui para a gente entender por que versionar, né? Possibilidade de reverter erros fatais, né? Trabalho em equipe, o Git é distribuído, então todo mundo pode ter uma cópia do repositório no seu próprio computador. Isso é bom também porque se o servidor onde tá o que está mantendo o repositório explodiu, eventualmente a gente tem uma versão fiel ao repositório na máquina de alguém ou na máquina de todos os membros do time, né? Isso é mais uma vantagem também. Claro que a gente tem inúmeras opções para a gente ter backup hoje em dia e não precisar recuperar de uma máquina de um desenvolvedor a versão do software que era oficial. Mas pode acontecer. Dependendo do tamanho da empresa e o quanto ela investe, né, em backup, ou pode ser usado o Git como uma espécie de backup também. E aí a gente tem o GitHub, que é um serviço, né,
Então, o Git é a ferramenta. Nunca confundam Git com GitHub, né? O Git é o sistema desenvolvido pelo Linus Torvalds para versionar arquivos. E aí, inicialmente eram arquivos de texto. Inclusive, não é muito bom com arquivos binários, né? Mas tu pode ter versionar arquivos binários. Mas a ferramenta. O GitHub é um serviço. Então, a gente tem uma plataforma online onde eu consigo hospedar os meus repositórios, né? E aí, através das credenciais, onde eu permito que um usuário... Então, as empresas hoje, elas têm... geralmente tem um workspace no GitHub, né? E é um workspace controlado, né? Com controle de acesso. Então, somente os membros da minha organização têm acesso aos softwares que eu quero que eles tenham, que eu quero que eles tenham acesso. Ou seja, o resto do mundo não vai enxergar o meu código-fonte. Só quem eu permito, só os membros da minha empresa. Ou tu pode ter um sistema de open source, que a gente até falou no primeiro encontro síncrono, né? Onde eu, sei lá, eu deixo meu código aberto porque eu quero que a comunidade enxergue meu código, contribua e muito provavelmente o software vai ser muito mais seguro quando está com código, quando tá com código aberto, tem uma comunidade ativa contribuindo para corrigir bugs, para corrigir falhas de segurança, né? Por isso que o Linux é tão seguro e tão mais seguro em relação ao Windows, por exemplo. Todo mundo sabe onde é que estão as vulnerabilidades, ninguém quer que tenha vulnerabilidade, ninguém deixa entrar ou quase nunca se deixa entrar um código malicioso ali, não se deixa entrar um código malicioso no Linux, porque tem muita gente revisando, e agora tem até agentes de inteligência artificial, né? E o contrário também está acontecendo, né? Não sei se você tem acompanhado as notícias de segurança, né? Mas a gente está tendo, está acontecendo muitas exploits, que a gente fala, né? Exploração de falhas de segurança, de vulnerabilidades do kernel do Linux, que estão adormecidas, sei lá, estão lá há 15, 20 anos, estão lá, ninguém nunca achou vulnerabilidade, o ser humano não foi capaz, mas a IA está rodando ali, né? Dia e noite, consumindo tokens lá, e aí o cara conseguiu achar uma vulnerabilidade que ninguém tinha achado. E aí tá saindo vários patches de Linux para de correção de segurança, porque a IA está fritando e vão aparecer mais. Né? Então, a, a, a tendência é que atualizações de software sejam mais frequentes, porque a gente está num momento onde tem muito agente de IA exploitando vulnerabilidade de segurança em sistema operacional. E em softwares também, no geral. Tá, então, beleza. Voltando para o Git, que é o que a gente tem que falar aqui. Tem os 3 estados do Git, né? Então, a gente tem o nosso o Working Directory, né? Onde tu edita os teus arquivos, o rascunho atual, né? Então, ou seja, eu estou editando, eu ainda essa minha edição não é candidata a virar um commit, a virar uma parte oficial do software. Depois eu vou mostrar na prática, tá? Estou falando um pouquinho aqui. A gente tem a staging area, que é a área de preparação, então é quando tu envia o teu tá pensando em submeter, né, o teu commit para apreciação do restante ou para mandar para o teu repositório. Então tu adiciona essas modificações para tua staging area e aí tu manda quando tu faz um commit, né, tu realmente registra isso. Então fica no histórico do software. Tu pode voltar atrás, pode remover, pode. Sabendo os comandos do Git, né, ou pedindo para a IA fazer para ti. Hoje em dia tu pode pedir para a IA fazer tudo. Né? Vocês vão conseguir, como o slide lá no início falava, né, viajar no tempo no software. Eu posso fazer coisas sumirem se eu quiser, né? Eu quero tirar evidências, sei lá, do meu commit anterior. Então eu reverto, removo, dou um push menos force e eu mando para o meu repositório remoto, né, ou para o meu repositório local, o estado sem aquela alteração lá, como se nunca tivesse acontecido. É possível. Aí tem os comandinhos básicos, né? A gente também tem um material, tem um videozinho lá no material da disciplina e tem
Tem um tutorialzinho que mostra também a configuração do Git. Então, o básico é o username, né, e o teu e-mail, tu sai usando, tu pode configurar mais coisas ali. Então, para te criar um repositório local, tu dá um git init. Então, dentro de um diretório, tu dá um git init, tu tá criando, se tu tem um git instalado, obviamente, né, tu começa a versionar as coisas que estão dentro desse diretório. Então, tu pode criar um arquivo, e a gente pode, sei lá, usar um exemplo, uma receita de bolo, né, que a gente começou lá primeiro encontro, no encontro ciclo inicial. Quero versionar minha receita de bolo. E aí eu quero saber quando que eu fui melhorando ela, né? E aí tu pode ter versões do arquivo, sei lá, meu arquivo é uma receita simples e ela vai ficando cada vez mais complexo e eu tenho todo o histórico disso. Aqui no dia 24 de maio eu adicionei um tempero diferente que eu descobri que fica muito bom. Aí agora no dia 25 de maio, eu descobri que se eu trocar a água por vinho branco vai ficar mais gostoso lá, meu risoto, sei lá. Aí tu bota lá. Então, git init é o comando para te iniciar um repositório. Git status é um comando para te saber o estado do teu repositório local. Então, tu vai saber se tu tem arquivos modificados, se tu tem arquivos na tua staging area, né? Tu tem, eventualmente, algum conflito ali de arquivo, qual que é a tua branch. Então, branches, a gente até aborda o conceito de branches também lá no material que tem. E aí o comandinho também, o git add, né? Então, quando tu alterou um arquivo e tu quer adicionar ele para tua staging area, para te commitar, para te dar uma versão daquele arquivo oficial, dá um git add, tu adiciona ele e depois dá um git commit. Então, o git commit, de fato, tu tá registrando. E notem bem, diferente de um sistema centralizado, como é o SVN, por exemplo. O SVN é um outro tipo de sistema de versionamento de software. O SVN ele é centralizado, né, distribuído. Então, quando tu dá um SVN commit, tu tá mandando pro servidor já. No Git não. No Git, quando tu dá um Git commit, tu tá commitando só local na tua máquina. E aí, se tu quer fazer mandar pro repositório lá no teu servidor remoto ou no GitHub, como a gente viu ali, né? Aí tu dá um push. Quando tu faz um push, daí tu empurra o teu commit lá pro teu repositório remoto. E aí mais gente pode ver a tua alteração. É assim que funciona nas empresas. Então, peguei um software ali e vou adicionar uma funcionalidade. Sei lá, lembra o nosso softwarezinho lá do primeiro encontro? Sei lá, o software que fazia a soma de 2 valores. Agora eu vou fazer a soma de 3 valores. Beleza, então agora minha função de soma vai somar N valores, melhor, não é 3, não são 3, ela vai aceitar valores variáveis ali, né? Então, peguei o arquivo que tem a função que faz isso, alterei, beleza, quando eu vi que testei que tá tudo ok, eu vou dar um git add, um git commit, vou dar um git push, vou mandar para o meu repositório, e ainda tem mais um passo, para quem já usa Git, né, que conhece, que é o pull request. Então, uma vez que quando tu envia para o repositório remoto o teu código, além de ainda não é o momento onde tu vai poder mergear, quando tu vai poder agregar isso no software completo. Tem o pull request. Então, quando tu abre um pull request, né, aí sim, tu tá fazendo uma solicitação para que os teus colegas ou os code owners, que a gente chama, né, os demais contribuidores do software possam olhar o teu código e eventualmente fazer alguma sugestão, crítica, ou até mesmo barrar o teu pull request. Isso que tu está fazendo aqui, tu está inserindo uma falha de segurança. E é assim que a comunidade, é dessa forma que a comunidade consegue contribuir e manter, por exemplo, o Linux tão seguro, né? Ninguém vai lá e bota código. Eu quero fazer, eu quero botar. O fato de ele ser open source, de estar com código aberto, não quer dizer que qualquer um pode ir lá e adicionar o que quiser no software, não. Antes de adicionar, tem que passar pelo crivo
da comunidade e do próprio Linus Torvalds na maioria das vezes, né? E quando ele vê alguma coisa muito grotesca, ele não mede palavras para xingar o pessoal. Se vocês forem ver as revisões de código feitas pelo criador do Linux, né? Às vezes é engraçado os termos que ele usa. Mas claro que nas empresas não é assim, né? Ninguém vai xingar o colega porque fez uma coisa errada, pode falar. Mas geralmente se dá tu dá uma revisão, tu pode dar uma sugestão ali, ó. Ao invés de tu fazer assim, tu faz desse outro jeito que vai ser melhor. E aí o cara vai lá, aceita, e tu pode dar um bloco ali, né, um barrar, não vai entrar isso antes que a alteração seja feita. Tu pode ainda adicionar no GitHub, né? Tem os workflows que a gente chama. Então tu pode adicionar um workflow, que é quando tu manda o código para lá, ele começa a executar automaticamente um script lá. Então eu tenho um script de teste que soma se de fato os valores que eu estou passando para a função de soma vão resultar na soma correta. Então, eu sei que 1 mais 1 é 2. Então eu quero saber, eu mando 1 mais 1 para a função de soma, eu espero que ela me responda 2. Se ela me responder 3, eu quebro, né? O workflow de teste quebra e ele também pode barrar. Então, automaticamente não precisa ninguém revisar o código. O fato de ele não estar funcionando vai quebrar um teste e vai dizer assim, ó, esse código não pode entrar porque ele está quebrado, está com problema. Primeiro tu faz passar todos os testes. E depois que está passando os testes, aí sim, agora eu posso ver se o código ainda está bem escrito ou se está gambiarrento. Então aqui um resuminho do fluxo completo, né? Eu edito meu arquivo, eu adiciono ele, eu comito ele, eu posso dar um log. Acho que a gente passou pelo git log? Não. Mas eu posso dar um git log para ver o meu histórico de alterações. Então aqui o git log está para frente, tá? Então o git log mostra a lista das minhas alterações. Ele mostra um hash ali, né? Um ID que só aquele commit vai ter e é a partir dele que eu consigo reverter ou adicionar ou puxar de uma branch para outra. E aí eu vejo o histórico, tem o nome de quem fez, tem a data do que ele fez, e tem um resuminho, um título. E aí tem regras também, tem uma convenção para títulos de commit, né? Então, cria a estrutura inicial do site. Geralmente é no imperativo, né? Então, tu tá dizendo que o que esse commit faz? Ele cria, ele não está criando, ele cria, né? Então, ele cria a estrutura inicial do site. Também tem, geralmente a convenção é escrever em inglês, então vamos botar create the initial site structure. As empresas geralmente convencionam que a linguagem para te usar nos teus commits ali é língua inglesa. E aí, mais uma piadinha, né? Existem 0 pessoas no mundo, tipo de pessoa no mundo, as que sabem binário e as que não sabem, e aqui em caso de dúvidas, em caso de incêndio, né? Git commit, git push e sai do prédio. Não sai do prédio antes de fazer o commit e push, sob pena de perder suas alterações de código. Vamos mostrar uma prática bem. Vamos ver o que a Aline falou. Estou iniciando na TI. E essa história de Git, GitHub foi confuso no início. E ainda está sendo. Mas tu vai ver, Aline, tu vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Claro que tem formas e formas de usar o Git. Eu trabalhei bastante tempo com sistemas embarcados, onde não tinha muita. Deixa eu compartilhar a telinha aqui de novo com vocês. Onde eventualmente a gente poderia estar num ambiente que não tinha muito recurso. Sistemas embarcados trabalham com recursos limitados, né? Tem que ser barato, porque eu preciso rodar, sei lá, um microcontrolador, ele tem que ser barato para estar rodando num carro e lendo o número de voltas que a roda dá para saber se o carro está corretamente alinhado ali ou não. Então, tem que ser barato porque eu vou ter isso em volume, né?
Na verdade, e até um vídeo que um amigo meu compartilhou esses dias, todo programador, né, ele tem que sempre pensar em performance antes de mais nada, em economizar recursos. Hoje, cada vez menos os programadores têm se preocupado em economia de recursos, em fazer uma programação bem feita, né, ou uma programação segura, uma programação pensando no uso moderado, ou no uso sadio de recursos, e a tendência é que a gente tenha softwares pesados que precisam de cada vez mais infraestrutura ali, de ferro, como a gente fala, né, para rodar. Sendo que os computadores que levaram o ser humano à Lua lá na década de 60, 70, eles tinham uma capacidade computacional muito menor do que o celular que está no bolso de vocês aí hoje. Então tá. Aqui vamos voltar aqui, vamos fazer um nome de pasta decente. Eu vou criar um diretório aqui. Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Beleza. Então, eu vou criar uma pasta aqui, ó. Aula ICC, Introdução à Ciência da Computação, 05, ou melhor, 2026, 0525. Agora eu vou entrar nesse diretório. Ó, não existe nada aqui, né? Vou abrir um arquivo agora, tá? Vim, então, beleza. Vou criar uma receita. Receita de miojo. Eu gostei já de ter criado um arquivo com o título Receita de Miojo. Eu queria versionar isso daqui porque eu acho que um dia vão me chamar no Masterchef para compartilhar essa receita. Então, beleza, vamos versionar isso. Vamos fazer aquele comandinho que a gente aprendeu lá, o git init. Agora você, olha, agora já tá diferente. Ó. Se der um ls-la aqui, vai aparecer um arquivo oculto. Para quem conhece um pouquinho de Linux, que sabe que quando a gente tem um arquivo iniciando com ponto, né, um arquivo oculto. Ou seja, nesse arquivo aqui, ele guarda metadados dos arquivos que estão nesse diretório aqui e ele consegue, de alguma forma, organizar tudo que está aqui. Ó. Então, o que ele está dizendo? Untracked files. Ó. Lembra do comandinho git add que a gente viu antes? Aqui eu tenho um arquivo que não está traqueado, né? Ele não está versionado. Vamos versionar ele, então tá. Ó. Então eu vou dar um git add no receita. Ó. Agora eu posso dar um git status. Lembra do comandinho git status que a gente viu antes? Ó, agora ele está no meu stage dir, no meu diretório de stage. Ó. Se eu quiser remover ele, ó. Ah, não, eu adicionei por engano esse cara. Então eu posso dar um git unstage também, pode ser, né? Ó, ali, ó, um git rm cache. O Git hoje, ele te orienta. Ó, ele saiu do stage de novo. Então o Git ele te dá muita dica, ele até entende o que tu quer fazer. Às vezes tu erra uma letra do comando, ele te diz, tu quis dizer um Git status, tu botou um comando errado ali. Ele vai te orientando. Então vamos adicionar de novo. Não, eu me atrapalhei. É add, eu quero adicionar mesmo. Então, ó, ele está lá verdinho de novo. Ele está no meu stage dir. Agora vamos criar um commit para esse cara. Aliás, não tem nenhum branch. Tá. Bom, vamos comitar, vamos simplificar as coisas. Vamos comitar esse cara. Então, eu adicionei a receita só com o título. Ó. Adiciona receita de miojo apenas com o título.
Agora, se eu der um git log, já tem uma versão do meu software. A versão, meu software não, da minha receita. Né? A minha receita agora, ela já tem o título, pelo menos. Eu já sei qual foi o momento, qual foi o momento, qual foi a pessoa e qual é o ID, né, desse evento que foi a edição do título da receita. Agora, vamos abrir de novo esse arquivo aqui. Agora vamos botar mais uma coisa aqui, né? Agora, se eu der um git status de novo, ó, ele tá vermelho, ó, tem mudança nesse arquivo. Ó. Change is not staged for commit. Se eu der um git diff, ó, eu vejo que entrou. O que entrou? O que tá em branquinho é o que não foi modificado. O que tá aqui, ó, tem um maisinho do lado. Ó. Ah, entrou coisa nova aqui, ó. Primeiro eu encho a panela de água. Eu quero comitar isso? Não, não quero comitar. Eu quero botar mais coisa. Então, beleza. Então, eu não vou comitar ainda. Ó, beleza. Vamos ver. Git diff. Beleza, eu quero comitar. Então, vamos comitar. Ops. Ó, eu tenho que dar um add primeiro. Tem atalho só. Posso dar um git commit "-a", maiúsculo. Ou um git add "-a", maiúsculo. Ele vai adicionar tudo que não está staged. Se eu der um git commit "-a", minúsculo, eu vou comitar tudo que já está versionado e que tem modificações. Então, poderia dar, ao invés de dar um git add, eu poderia dar um git commit "-a". E aí ele já puxou meu receita. Ó. O cara que estava traqueado tinha alterações, então, como tu deu um "-a", ele vai entra no versionamento direto. Então, ok. Agora vou botar aqui mais um título. Adiciono novos passos para ou melhor. Adiciona passos até a água ferver. Eu já sei, nessa altura eu já sei que o meu software é uma receita, então eu não preciso dar muito contexto, né? Eu sei que é uma receita de miojo. Beleza. Vocês perceberam que eu botei um erro de propósito ali, né? Ó, se eu der um git show "-p", eu olho o histórico do último commit. Se eu der um git log, ó, tem o histórico da minha receita. Ó. Primeiro eu adicionei o título da receita, depois eu botei os passos até a água ferver. Se eu quiser ver o que foi adicionado nesse primeiro commit, eu posso dar um git show "-p" nesse cara aqui, ó. E aí eu vou ver, tá, beleza, nesse aqui entrou só o título da receita de miojo. Se eu der só um show "-p", aí ele puxa o último. Ah. Daí eu vejo aqui, ó. Bah, errei aqui, ó. Não são 30 minutos, são 3 minutos. Ah, tá, então vamos ter que resolver isso. Daí eu vou lá, eu abro minha receita e eu vou lá e só removo o meu zero. Diff. Ups. Vou comitar essa mudança. Essa mudança é uma mudança importante. Ela merece um commit especial só para ela. Então, vamos comitar. Corrige tempo de fervura da água. O show "-p", ó, vai mostrar aqui, ó, a beleza. Eu corrigi
De 30 para 13 minutos. Beleza, agora tá certo. Agora vamos. E aí, opa, beleza. Tem coisa errada aqui, ó. Aguardo a água ferver. Coloco o miojo na panela. Aguardo 3 minutos. Agora sim, agora 3 minutos. Desligo o fogo. Tempero o miojo. Sirvo no prato. Enfim, essa é a minha receita. Ó, uma correção ali, eu adicionei coisas novas. E aí eu vou lá, vou comitar. Aqui tem todos os meus passos da minha receita de miojo. Então aqui, ó. O título, água, os passos até a água ferver, corrigir o tempo de fervura que eu tinha colocado errado, e por fim, adicionei os passos restantes até o meu prato estar servido ali, né? Se eu quiser fazer qualquer mudança, se eu quiser adicionar passos extras, se eu quiser botar um tempero diferente, se eu quiser apagar de vez, porque é ridículo ter uma receita de miojo, tá no verso da embalagem, eu posso fazer tudo isso, né? É para isso que o Git serve, para te versionar coisas. Mas a gente está aqui, uma receita de miojo versionado. Eu posso. E aí, bom, aí o céu é o limite do que vocês podem fazer com o Git. Assim, esses são os comandos bem básicos, tá? Mas vocês podem só uma versão. Então eu posso fazer um reset sem alterar os arquivos, só tirar um commit. Ou posso fazer um reset. Olha, eu não quero que ninguém saiba que eu errei o tempo da fervura. Ou eu não quero que ninguém saiba que eu fiz tudo isso em 5 passos. Então eu posso fazer um reset de todas as alterações apenas no histórico de commits, sem alterar os arquivos. E daí eu dou um commit de novo, um menos amend ali, né? E eu posso unir todos eles num commit só. E aí fica mais limpo o meu repositório. Eu também posso fazer isso no repositório remoto. Então eu posso ter toda essa. No desenvolvimento de software, quanto mais destrinchado, quanto mais passos tu tiver dizendo o que está sendo feito, é melhor, porque tu consegue saber em qual momento entrou, em qual momento tu corrigiu, em qual momento tu adicionou passos, em qual momento tu corrigiu um bug ali, né? Então tu pode. E aí existem inúmeras técnicas de nomenclatura. E aí quando o software tá redondinho, quando o software está tudo bem escrito, tu pode fazer um stash, que é um squash, que é lá no repositório mesmo, na versão final, eu quero poupar quem está lendo o histórico do Git de saber que para mim adicionar uma receita de miojo eu tive que botar tudo isso aqui. Então, quando eu fizer um squash, eu posso concentrar todas essas informações no texto do merge do pull request, e aí entra um adendo lá no Git, né? No repositório, que seria, sei lá, adiciona a receita de miojo para o meu repertório de receitas. E aí fica mais simples também, né? Às vezes a gente precisa de abstrações, às vezes a gente não precisa de abstrações. Às vezes a gente quer detalhe, às vezes a gente não quer detalhe. Então, tu pode usar, depende do momento, do cenário, tu vai poder usar a ferramenta com mais ou menos recursos, e é por isso que a gente tem que dominar elas, né? Show, pessoal! Eu falei que não ia falar muito, já é 15 para 10. Eu não consigo. Ficou um pouquinho mais claro para ti, Aline?
vendo a receita de miojo ali. Bom, eu peguei uma coisa simples, né, boba ali, mas é pra gente, hã, saber que o software também é versionado com essa ferramenta aqui, né. E vocês vão com aham. E com certeza vocês vão ver no momento que vocês forem trabalhar com desenvolvimento de software ou até com versionar vocês podem versionar coisas que não são software, como por exemplo, no nosso exemplo aqui, né, uma receita. Mas essa ferramenta vocês têm que ter na ponta dos dedos, pelo menos o básico, né, o basicão ali. E eu uso aqui na linha de comando, mas também tem uma interface gráfica que, para quem prefere, né, usar na interface gráfica, consegue também. Eu estou usando o meu e-mail daí. Pessoal, o que tinha para hoje era isso. Não sei se vocês têm mais algum ponto para levantar. Se não, vou parar a gravação. Beleza, vou parar então.